Oi, turma, tudo bem com vocês? Hoje, a nossa aula de Química, ela está baseada no livro 3, no caso, a apostila 3, no capítulo 1. E o nosso assunto de hoje, ele é um assunto que é em comum com o nosso cotidiano, tá? Mas por que, professora, que ele é em comum? Como você deve ter percebido as palavras aqui atrás, essas palavras todas a gente acaba utilizando, né? Pelo menos algumas delas, né? A gente acaba utilizando no nosso dia a dia. E são palavras que fazem parte, de fato, da química. Então vamos lá. O nosso assunto hoje é sobre tipos de materiais. Ele está na apostila 3, capítulo 1. Se por acaso você não tiver essa apostila 3, não se preocupe, apenas acompanhe a nossa aula no YouTube e daqui a pouquinho nós estaremos ali em tempo real no Zoom, tá? E aí, né, sem mais delongas, eu coloquei aqui para vocês essa palavra aqui no meio, como se fosse a palavra central. Mas, na verdade, o foco da nossa aula não é essa palavra, são essas duas aqui, ó. Então, o nosso foco da nossa aula sobre tipos de materiais tem tudo a ver com substâncias e misturas. Professora, mas por que você centralizou a palavra matéria? Porque é a partir dela que a gente vai destrinchar, né? E tentar compreender esses conceitos como um todo. Então, nós sabemos, ó, coloquei aqui matéria e fui, né, espalhando, né, algumas setas. A matéria em si, o que é? É tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Outra coisa, a matéria, ela é constituída de substâncias. Então, nós sabemos que as substâncias, elas podem ser puras ou impuras. A substância, né, ela é impura, se caracterizando, sendo chamada de misturas. Aí ela é chamada de impura, tá? E aí a gente precisa também entender o conceito de substância e a diferença entre substância pura e substância impura, que no caso, misturas. Então, o que são substâncias? Substância, pessoal, é toda e qualquer porção de matéria que constitui o universo, certo? As substâncias puras, elas se diferenciam das misturas por duas coisinhas. Inclusive, até identifiquei aqui no nosso esboço. As substâncias puras, do tipo puras, elas vão ter o PE e o PF constante. Professora, mas o que é PE? O que é PF? PE é o ponto de ebulição. PF é o ponto de fusão. Então, esses dois pontos são constantes nas substâncias puras. Nas misturas, esses dois pontos variam, então eles são variáveis. Então vamos lá tentar entender o que é esse ponto de ebulição. O ponto de ebulição é aquela temperatura pelo qual a substância ela passa do estado líquido para o estado gasoso, tá? Um exemplo é aquela água que você coloca para ferver. Se você esquecer aquela água, com o tempo você percebe que a quantidade de água ela diminui. Então ali eu tenho um ponto de ebulição. É uma temperatura que faz com que aquela substância ela passe do estado líquido, na verdade, para o estado gasoso, certo? Esse que é o ponto de ebulição. O ponto de fusão é uma temperatura a qual a substância ela passa do estado sólido, né, para o estado líquido. Um exemplo, o gelo. O gelo está no estado sólido. Você tira do congelador, deixa ali fora da geladeira, né? Do congelador, do freezer. Com um certo tempo ele começa a derreter. Então ali há um processo de fusão, né? Faz com que ocorra de fato o derretimento do gelo. Então, o ponto de ebulição e o ponto de fusão nas substâncias puras são constantes, ou permanece constante.